Olá! Hoje vamos mergulhar num tema essencial para qualquer investidor. Como é que a nossa estratégia de obrigações deve mudar à medida que nós mudamos ao longo da vida? Pensem nisto como um mapa para as diferentes fases da nossa viagem financeira. E começamos com a pergunta fundamental, não é? A estratégia de investimento deve evoluir com a pessoa? A resposta, claro, é um rotundo sim. À medida que as nossas prioridades e objetivos de vida mudam, da pura acumulação de riqueza à sua preservação, a forma como investimos tem de se adaptar. Ok, então, antes de mais, vamos perceber qual é o verdadeiro papel das obrigações. Elas não são só mais um ativo na lista. São, na verdade, o pilar, a base, que dá estabilidade a uma carteira de investimentos bem construída. E aqui está a grande diferença. Ao contrário das ações, que nos tornam donos de um pedacinho de uma empresa, as obrigações são, na sua essência, empréstimos. Passamos a ser credores, não proprietários. E isso dá-nos algo muito valioso: estabilidade e um rendimento bastante previsível, através daqueles pagamentos de juros regulares, os famosos cupons. A grande magia das obrigações, a sua vantagem estratégica, é a diversificação. É que muitas vezes os seus preços movem-se na direção oposta à das ações. Quando a bolsa está em queda, as obrigações tendem a aguentar-se ou até a subir, funcionando como uma espécie de amortecedor para a carteira. No entanto, atenção, esta relação quase perfeita não é uma garantia absoluta. Há um ambiente económico muito específico onde este escudo protetor pode de facto falhar. E esse cenário é o da inflação alta. Quando os bancos centrais são forçados a subir as taxas de juro para controlar os preços, acontece uma coisa tramada. O valor das obrigações que já existem no mercado cai. E se, ao mesmo tempo, a economia abranda e prejudica as ações, bem, o escudo da diversificação quebra-se. De repente, podemos ter os dois a cair, ao mesmo tempo. Certo. Para gerir bem as obrigações, é fundamental dominar dois riscos principais. Pensem neles como as duas alavancas que qualquer investidor precisa de saber quando e como usar. O primeiro risco é o mais intuitivo, o risco de crédito. É pura e simplesmente o risco de a empresa ou o governo a quem se emprestou dinheiro não ter como pagar de volta. E a forma como medimos isto é através da notação de crédito, o famoso rating. E aqui entramos no dilema clássico do investimento. De um lado temos as obrigações high grade, as mais seguras, com baixo risco, mas também com um retorno mais modesto. Do outro, as high yield, que acenam com retornos bem mais altos, mas claro, o risco de incumprimento é muito maior. É a eterna balança entre segurança e potencial de ganho. Ok, já falamos do risco de não pagarem o que devem, mas há um segundo risco igualmente crítico, que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma como o preço de uma obrigação reage quando as taxas de juros do mercado mudam. E esse risco mede-se através de um conceito chamado duração. É muito importante perceber isto. Duração não é o prazo da obrigação. A duração é uma medida de sensibilidade. Basicamente, diz-nos qual será o impacto no preço de uma obrigação se as taxas de juros variarem 1%. A regra é simples. Quanto maior a duração, mais o preço da obrigação vai sofrer se os juros subirem. A lógica por trás disto é, na verdade, bastante simples. Imaginemos, as taxas de juro no mercado sobem. De repente, as novas obrigações pagam um juro mais atrativo. O que acontece às nossas, mais antigas, que pagam menos? Tornam-se menos interessantes. E para que alguém as queira comprar, o seu preço no mercado tem de baixar para compensar. Muito bem. Agora que já temos as ferramentas, vamos aplicá-las ao longo da vida de um investidor. Vamos começar pelos primeiros anos, a fase de acumulação, digamos, entre os 20 e os 35 anos. Nesta fase, o tempo é o maior aliado de todos. Com um horizonte temporal tão longo pela frente, a carteira pode e deve ser agressiva. As obrigações são apenas uma pequena parte do bolo, tipicamente entre 10% e 30%. O foco principal é, sem dúvida, o crescimento. Sendo assim, esta pequena fatia de obrigações pode ser usada de uma forma mais tática. Pode-se optar por uma duração mais longa para tentar obter um rendimento maior ou até mesmo alocar uma parte a obrigações high yield. A ideia é que, com décadas pela frente, há tempo para recuperar de qualquer percalço. Depois, o tempo avança e entramos na fase de equilíbrio. Aqui, entre os 35 e os 55 anos, as prioridades começam a mudar. Já não se trata apenas de crescimento a todo custo. Agora, a proteção do que já se acumulou começa a ganhar importância. E essa mudança de mentalidade reflete-se diretamente na carteira. A alocação a obrigações aumenta de forma significativa para alguns entre 40% e 60%. O objetivo é criar um portfólio muito mais equilibrado. Nesta fase, a qualidade passa a ser a palavra de ordem. O foco vira-se para obrigações do Tesouro, as de alta qualidade. E, muito importante, é aqui que as obrigações ligadas à inflação, como as nossas OTTI, entram em cena. O seu papel é crucial.
garantir que o poder de compra do capital acumulado está protegido. E por fim, chegamos à fase de preservação. À medida que a reforma se aproxima, ou mesmo durante ela, a partir dos 55 anos, o objetivo principal muda completamente. Agora, a prioridade número 1 é proteger o capital construído ao longo de uma vida. E como seria de esperar, as obrigações passam a ser as verdadeiras estrelas da carteira. A alocação sobe para 65% a 90%, formando um escudo defensivo muito forte em torno do património. Aqui, a estratégia é de máxima conservadorismo. Usa-se uma duração curta para minimizar a volatilidade. O objetivo é que o capital se mantenha estável e disponível. A segurança é tudo. Muito bem, já percebemos o porquê e o quando. Agora a questão é, na prática, como é que a maioria dos investidores individuais pode fazer isto de forma simples e eficiente? Basicamente, há duas formas. Uma é comprar obrigações individuais diretamente. Qual é o problema? Geralmente exige muito capital e é muito difícil diversificar bem. A outra forma, a solução moderna, são os ETFs de obrigações. Eles resolvem estes problemas todos, oferecendo diversificação imediata e a baixo custo, tudo numa única transação. E isto leva-nos de volta à questão inicial, fechando o ciclo. A reflexão final que fica é esta. A carteira de obrigações está neste momento alinhada com a fase de vida em que cada um se encontra? Garantir que a resposta é sim é provavelmente um dos pilares para um futuro financeiro mais sólido e tranquilo.